Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina como igreja. Nos ensina como igreja, Deus, em nome do Senhor Jesus, a derramar um perfume, Deus, diante de Ti. Senhor, sinta o cheiro da nossa adoração. Sinta o cheiro do nosso perfume. Sinta o cheiro, Deus, sinta o cheiro, o cheiro. Oh, aleluia, alabaxuriana lá. Tu és lindo, Senhor, Tu és lindo. Tu és lindo, Senhor.
deixamos ela pra você. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare sobre sua vida, declare sobre a sua casa, declare casa do Senhor no seu lar, casa do Senhor no seu coração.
Quais têm sido as suas armas nesse tempo? Quais têm sido as armas que você escolheu para lutar contra as tempestades, contra as tribulações, contra esse tempo turbulento que o mundo tem vivido? Escolha as suas armas. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adorar. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos virão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Boa noite, igreja. Vamos matar a saudade, né? Cumprimento a todos aí, na paz do Senhor. Feliz de estar entrando aí na sua casa nesse momento. Me permita entrar, me permita estar com vocês, me permita falar com vocês, me permita mesmo de longe mantermos a unidade, mantermos a comunhão. Vamos valorizar esse tempo. Temos que valorizar esse tempo. É um tempo único que vivemos. Podemos viver até outros tempos, mas especificamente igual a esse, jamais vamos viver. Queremos viver tempos ainda melhores, mas que bom estarmos aqui novamente para cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor em casa, cultuar o Senhor em família. E a minha oração é que em sua casa agora esteja um ambiente de glória. Minha oração nesse momento é que em tua casa possa estar cheia da presença do Senhor. Que o Espírito Santo possa nos conectar nesta noite ao céu. E nós possamos realmente sentir a presença do nosso Senhor, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é onipresente. Eu queria que você pudesse estar aí agora jogado, você possa dar a mão ao seu cônjuge. Se seus filhos estiverem presentes também, é um tempo da unidade também da família. Eu quero dizer que nesse dia nós também vivemos algo único. Nesse dia nós vivemos em unidade e comunhão, em jejum e clamor pela nossa nação, pelo nosso presidente. Eu quero dizer também, igreja, que daqui para frente vai ser assim. Deus vai trazer centralidade à sua igreja. Deus vai trazer centralidade. O que quer dizer isso? Nós vamos ter um só motivo de clamar. Nós vamos ter um só motivo de buscar a Deus. Nós vamos ter um só motivo para jejuar, para orar. Isso traz centralidade, isso traz aquilo que tem sido tão difícil para a igreja do Senhor nesses dias. É a unidade, é a comunhão. Os muros vão começar a cair, porque vai haver centralidade, vai haver um só clamor, vai haver necessidade de buscarmos o Senhor de uma só forma, independente de denominações, independentes de placas, independentes, de teologia, independente de doutrina. Nós buscaremos o Senhor, nós estaremos sedentos em buscar a presença do Senhor em um só motivo, e é isso que aconteceu neste dia, nesta nação. Nós nos unimos para orar, nós nos unimos para jejuar, nós nos unimos para clamar a Deus, e o céu se abriu, e o Senhor ouviu a oração que foi feita pela sua igreja. Pai, nós queremos entregar agora esse culto ao Senhor. Nós queremos entregar, Senhor, esta nação. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos pecados dessa nação. Pai, poderia citar tantos pecados, mas, Senhor, nós queremos nos arrepender dos pecados. Deus traz conserto. Deus, nessa noite, o Senhor possa guardar a vida do presidente, da sua casa, da sua família. Deus traz alinhamento, do presidente e os ministérios. Unam com força, blinda o governo do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Blinda este governo, Senhor, e que nesta noite nós queremos entregar nas tuas mãos todos aqueles, meu Deus, que são inimigos dessa nação. Pai, que o Senhor venha jogar o holofote sobre eles, e que toda a nação possa vê-los, possa ver em escândalos esses homens, essas instituições
que tem se levantado contra esta nação. Deus, o Senhor venha fortalecer esse governo. O Senhor venha fortalecer. Que esse governo venha realmente depender do Senhor. Nós entregamos esta batalha ao Senhor. Nós entregamos esta guerra ao Senhor. Senhor, venha transformar esta nação. Senhor, venha trazer juízo sobre esta nação. Venha trazer julgamentos justos. Deus, porque Tu és Deus de equidade. Tu és Deus de retidão. Tu és Deus de justiça. Senhor, nós queremos entregar esta palavra desta noite. Nós queremos entregar cada família agora no Teu altar, cada casa, cada filho, cada filha. Deus, em nome de Jesus, nós queremos que venha algo do Senhor. Nós queremos que o Senhor possa falar conosco. O Senhor possa entrar em cada lugar agora, cada família, em cada casamento, em cada relação de pais e filhos. Deus, que venha o Teu sobrenatural nesse tempo. Que venha o Teu sobrenatural. Nos sustenta, Senhor, através da Tua palavra. Nos sustenta, Senhor, através das orações. Deus, eu te peço nesta noite. Fale conosco. Fale conosco. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguns recados aqui para a gente te dar. Sobre as orações 24 horas, eu queria agradecer a igreja, porque tem sido um tempo de unidade, tem sido um tempo de compromisso. Sei que ainda alguns estão trabalhando, então tem dificuldade de cumprir horário. Mas não deixe de manifestar ali no WhatsApp que somos um, estamos juntos. Nós estamos ali em torno aí de uns 70, 80 pessoas orando nessas 24 horas. Mas tem ainda várias pessoas que não entraram na oração. Várias pessoas. E eu queria agradecer realmente esse tempo. E queria também manter essa proposta de continuarmos orando 24 horas. Amém? A gente continuar nesse tempo perseverando em oração. Outra coisa que eu queria pedir para a igreja é que a gente está tendo oportunidades. Como eu falei aqui há 2 semanas atrás, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Está sendo ministrado através do AP, curso de maturidade, uma escola de maturidade. E eu tenho visto poucas pessoas participando. Por favor, é tempo de nós nos aprimorarmos na palavra, de crescermos na palavra. Aqui vai um pedido do pastor. Você que está em casa nesse horário de 10 às 11, você que está num local que pode realmente entrar na live, participe. São temas assim importantes para a nossa vida. Eu tenho pensado assim, o pastor nesses dias tem vivido dias muito assim, agitados, né? Deus tem realmente me ocupado quase que 24 horas. Mas ao mesmo tempo a igreja também tem tido oportunidade de crescimento espiritual através dessa escola de maturidade. Eu queria te dizer, aproveite. E outra coisa que eu gostaria de trazer para você, mais ou menos, quer dizer, uma pergunta. Se domingo que vem nós começarmos a ter culto, como é que você vai voltar? Eu queria que você pudesse fazer uma reflexão desses dias que você tem estado em casa. Como é que você está? Como é que você vai voltar? Eu queria que você pensasse nisso, que você refletisse sobre isso. Como que você está? E como que você estava antes do dia 20 de março? Como é que você está nesse momento? Eu quero dizer que nós temos um Deus, nós temos um Senhor da nossa vida,
que Ele jamais vai nos deixar do mesmo jeito. O amor do Senhor Jesus é tão grande, o amor do Senhor Jesus é um amor tão suficiente, tão incondicional, que a todo momento esse amor está sobre as nossas vidas. Então, a todo momento nós recebemos dele, a todo momento ele nos acrescenta algo. E eu queria que nesses dias fosse assim. Eu queria realmente que você pudesse pensar e refletir. Como é que eu estou hoje? Como é que eu vou voltar para o convívio dos meus irmãos? Como é que eu vou cultuar a Deus? Como é que eu vou servir a Deus daqui para frente? Vamos entrar na palavra. A semana passada nós falamos sobre igreja relevante. Igreja relevante no aspecto da sua importância, do seu valor. Igreja relevante no seu aspecto de essencialidade, da necessidade dela nesse tempo. Falamos da relevância da igreja na questão dela cumprir o seu papel, dela se sobressair, mas trouxemos também um aspecto mais daquilo que ela tem que fazer, no sentido do ídolo do Senhor, do comissionamento, da palavra, da fundamentação da fé. Uma igreja relevante, fundamentada na fé. Uma igreja que tem famílias relevantes, famílias que tornam a igreja uma igreja relevante. Uma igreja que se torna necessária. Relevância no sentido de ser reconhecida. A igreja de Atos era uma igreja relevante porque todo um povo, toda a sociedade, toda a comunidade a considerava. E aí o Senhor ia acrescentando salvos. E hoje eu queria trazer um outro aspecto da igreja, mais dentro da sua praticidade, daquilo que é prática, quer dizer, a fé sem obras é morta, mas as duas coisas caminham junto, fé e obras. E eu queria trazer nessa praticidade, trazer a integralidade da igreja. A igreja como uma igreja integral. A igreja integral, ela se completa por si mesma. A igreja integral, ela vem porque o evangelho é integral. Ela é abrangente, ela transforma as vidas em todas as áreas. Em todas as áreas do ser humano, a igreja integral, ela tem esse poder, essa integralidade de transformar as vidas. Jesus é inteiro, Jesus é íntegro, Jesus é original. Em Jesus não há mudança, Jesus mantém a sua originalidade. A igreja integral é essa. Ela é uma igreja íntegra, ela é uma igreja inteira, ela é uma igreja que mantém a sua integralidade. Porque Jesus é integral, Jesus é íntegro. Lá em 1 Coríntios 1, 18, você pode abrir aí na sua casa. Primeiro Coríntios 1, 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amados, a palavra da cruz é loucura para os que estão no pecado, para os que estão no pecado. A palavra da cruz é loucura para o mundo, porque o mundo não conhece, não entende, é um escândalo. Mas para nós que cremos e vivemos o Evangelho, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Somente o Evangelho proporciona através de Cristo transformações. E transformações que jamais nós poderíamos imaginar que uma pessoa poderia ser transformada. São transformações difíceis ao nosso entendimento, aos olhos humanos,
daquilo que o Evangelho pode fazer, daquilo que a integralidade do Evangelho pode fazer, da forma como Jesus age na nossa vida e transforma todo o nosso viver. É loucura, é escândalo, mas o que acontece com a pessoa que é impactada pelo Evangelho, o que acontece com a pessoa que nasce de novo e que renasce para Cristo, é inacreditável. É inacreditável. O Evangelho da cruz, ele não é loucura, ele é inacreditável. Porque vai contra o mundo. O Evangelho, a palavra da cruz, ela vai na contramão do mundo. Ela vai contra aquilo que é óbvio. E muitas vezes o mundo vive, né, naquilo que é óbvio, naquilo que é natural, naquilo que, que naturalmente as pessoas vão fazer. Não, isso iria acontecer, porque isso está acontecendo, não teria outra forma de acontecer. Mas a palavra da cruz, ela vai contra todas as situações do mundo, ela vai contra o mundo e ela se torna loucura, ela se torna inacreditável. Por que ela se torna inacreditável? Vamos ver. Por que a palavra da cruz é escândalo, é inacreditável? Porque a conversão é uma mudança de mente. A conversão é uma mudança de vida. E isso é inacreditável. E isso é escândalo, isso é loucura para os lá de fora. A palavra da cruz, a palavra é loucura porque fala que nós temos que negarmos a nós mesmos. E como é difícil nós negarmos a nós mesmos. Como é difícil eu negar o meu eu. Como é difícil negar a minha própria natureza. Da forma como eu fui constituído em termos de caráter e personalidade. De repente, a palavra da cruz vem e me transforma. E eu nego a mim mesmo para seguir Jesus Cristo. Isto é inacreditável. Abrir mão de tudo. A palavra da cruz, quando entra e transforma o nosso viver, nós abrimos mão de tudo por Cristo. É inacreditável. Para o mundo é inacreditável. Fulano abandonou isso, fulano não é mais o mesmo, fulano não faz mais isso, fulano mudou, fulano ficou louco por Cristo. A questão de vivermos num corpo e sermos um corpo. Loucura, amados. É loucura. É loucura. É loucura. É loucura. Estarmos em unidade, pessoas totalmente diferentes, pessoas que com N tipos de situações de vida, de problemas, sabe? E nós nos unimos em um corpo. É inacreditável. O cabeça está nos céus, o corpo está na terra. Você quer ver outra situação? É quando alguém rouba alguém ganha ilicitamente. Quando entra a palavra da cruz, você devolve tudo que roubou e você restitui tudo aquilo que você usurpou. A palavra da cruz, ela vem e traz essas considerações na nova vida. A nova vida em Cristo é loucura por isso, porque você rouba e você devolve, e você usurpa e você restitui. Quem lembra de Zaqueu? Cobrador de impostos.
nós oramos por aquele que nos persegue. Nós abençoamos a vida do nosso inimigo. É loucura para o mundo você orar pelo seu inimigo, você orar para aquele que quer a sua morte, você orar para aquele que quer a sua destruição. Mas a palavra da cruz, ela é loucura, ela é inacreditável, porque em Cristo nós oramos, abençoamos os nossos inimigos. Quando somos esbofeteados, quando somos humilhados, a palavra nos ensina a dar a outra face. Amados, nesses dias de hoje, isso é loucura, isso é inacreditável, dar a outra face. E amar o seu próximo como si mesmo. Somente o Evangelho da cruz, somente o Evangelho onde todos consideram como loucura, o Evangelho do inacreditável é que nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe por que, amados? Por causa da palavra da cruz, nós não somos mais donos de nós mesmos. Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E muda tudo, igreja. E muda tudo. Cristo passa a viver em mim. E isso faz toda a diferença. Por isso que isso é inacreditável. Por isso que isso é loucura para o mundo. Por isso que isso é escândalo. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele nos deu a sua vida. Jesus, o Filho de Deus, nos deu a sua própria vida para nos salvar e para salvar o mundo. Só quem conhece sabe dessa verdade que liberta. Amado, isto é inacreditável para os lá de fora. Isso é inacreditável para aquele que está morrendo no pecado. Isso assusta o mundo. Eu queria que você gravasse essa frase. A melhor forma de fazer Deus conhecido é testemunhar que o conhece e as pessoas verem o inacreditável na sua vida. A melhor forma de fazer Deus conhecido é testemunhar que o conhece e as pessoas verem o inacreditável na sua vida. Toma posse disso. A igreja precisa entender o que Jesus deixou para fazer. Dentro daquele aspecto da relevância nós falamos, mas dentro da integralidade da igreja nós precisamos entender o que Jesus deixou para a gente fazer. A igreja é a única que tem capacidade de atender todas as necessidades do homem. Como eu falei na semana passada, necessidade total para um Deus total para as necessidades total do homem. Então a igreja é a única que tem capacidade de atender as necessidades dos seres humanos na sua integralidade, ou seja, corpo, alma e espírito. A igreja, ela tem essa capacidade de tratar, de transformar o corpo, de tocar na alma e de transformar e de mudar no aspecto espiritual. Isso é ser uma igreja integral, é na sua integralidade. Jesus está no comando dessa igreja. Explica tudo, né? Quando a gente fala assim, a igreja é a única que tem capacidade de transformar todas as necessidades do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Aí eu te falo que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é poderoso o suficiente para fazer todas essas coisas. Jesus tem o poder de curar. Jesus tem o poder de libertar. Jesus tem o poder de salvar.
Isso torna a igreja uma igreja íntegra na sua totalidade. Há muitos anos atrás eu trouxe isso e isso virou um lema para nós aqui: envolva-se com Deus. Quem lembra? Envolva-se com Deus e Ele se envolverá com tudo que é seu, amados. Eu falo isso porque o meu testemunho de vida, e vocês me conhecem, tem sido esse. Nos últimos 15 anos, eu tenho me envolvido com tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão. E Ele tem cuidado de tudo que é meu. Pense nisso. Por mais que você saiba dessa verdade, viva essa verdade. Viva esta verdade. Eu queria que você pudesse abrir em Mateus 25. Nós vamos entrar na prática daquilo que a gente chama de integralidade. Mateus 25, a partir do versículo 31. Eu sempre falo que as boas-aventuranças estão na norteia todo o Evangelho. E lá, quando a gente começa as boas-aventuranças, Deus traz algumas características necessárias para a sua igreja. Que a igreja seja misericordiosa, que a igreja seja uma igreja pacífica, que a igreja seja uma igreja que tenha sede de justiça, sede e fome de justiça. Aqui também traz alguns aspectos importantes para nos tornar uma igreja na prática. Diz assim, é a parábola do juízo final: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos o de comer? Ou com sede e te demos o de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno,
mas os justos para a vida eterna. Essa palavra foi contada pelo próprio Jesus. Qual a missão da igreja? Dentro desta visão de transformação que nós falamos acima, inacreditável. Qual que é a cosmovisão? Como que eu enxergo? Como que nós podemos enxergar dentro da cosmovisão esta igreja? Com qual óculos nós estamos usando? Nós estamos usando o nosso óculos, que muitas vezes nos cega e não nos deixa entender aquilo que lemos e nem aquilo que vemos. Estamos usando o óculos de Deus. Porque o óculos de Deus nos permite ver aquilo que Deus quer que nós venhamos ver na igreja. Nessa palavra encontramos duas formas de amar muito importantes. Dentro das várias formas de amar, mas nós encontramos duas formas de amar muito importantes dentro da igreja integral, dentro da igreja, na sua totalidade, a igreja que é inteira. Nós encontramos duas palavras, suprir e acolher. Suprir e acolher representa tudo aquilo que nós vimos nessa parábola. Suprir e acolher nos faz exercer a misericórdia, a compaixão e a justiça. Porque a palavra fala, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Sabe, nós precisamos, dentro dessa palavra de suprir, dentro dessa palavra de colher, amar ao ponto de suprir, amar ao ponto de acolher. Nós temos que ser misericordiosos, porque receberemos misericórdia. Nós temos que ser compassivos, cheios de compaixão. Nós temos que ter sede, nós temos que ter fome de justiça. Por quê? Porque quando a gente olha para essa palavra, muitas dessas situações do nu, daquele que tem fome, daquele que tem sede, daquele que está hospitalizado, daquele que está preso, daquele que é estrangeiro, é advindo da injustiça humana, da injustiça social que rege o mundo, que rege as sociedades. Injustiça social. E a igreja integral, ela se envolve com justiça social, para combater a injustiça. Suprir, acolher. Isso quer dizer, igreja, amar. Amar integralmente, amar na totalidade. Sabe, isso está fazendo falta da igreja de hoje. Talvez isso está fazendo muita falta nesse tempo de reclusão, nesse tempo, de estarmos dentro de casa. Semana passada eu falei, vamos tomar cuidado com o ostracismo. O ostracismo é o isolamento, é o exílio. E tem gente vivendo exilada, tem crente vivendo exilado, totalmente isolado. Amados, vamos tomar cuidado com isso. Mal nós ligamos para os nossos parentes. Será que temos ligado para os nossos irmãos? Qual foi a última vez que você ligou para um discípulo? Você tem ligado para o seu discípulo? Você tem dado atenção para o seu discípulo? Isso aqui, amado, é suprir. Isso aqui é acolher. Eu estou vivendo assim, esse tempo dessa palavra. Na porta da minha casa chega sacola de manteiga pendurada no portão, frango, chega descartáveis, sabe? O açougue fornece, a dona fornece ali da casa de frango, sabe? É um tempo que eu tenho visto assim, algo sobrenatural na minha casa. Que eu jamais podia imaginar que eu viveria. Quantas vezes durante o dia toca a campainha e muitas vezes aqueles que estão nos ajudando, nem cristãos são, amados, mas estão dispostos. Os comprovantes de depósito que chega na conta, a preocupação se está faltando alguma coisa,
Como nós temos feito? Como nós temos feito para todo dia dar o café da manhã? Lá em casa começa 4, todo dia está começando 4h40 da manhã. Eu e minha esposa já estamos acordados porque temos oração, 5 horas da manhã, e aí já vem. Suprir e acolher. Essa é uma forma poderosa de amar. Essa é uma forma poderosa de amar. Vamos pensar nisso, igreja. Essa parábola fala de uma separação, onde Deus vai separar de um lado as ovelhas, de outro os bodes, para quê? Para o julgamento. Está falando do julgamento que vai acontecer, e todos nós vamos estar diante de Deus, juízo. Haverá um tratamento, aqui é claro, haverá um tratamento diversificado, um tratamento diferenciado para um e para outro. As ovelhas são aquelas de corações misericordiosos, compassivos, e que buscam a justiça do próximo, a justiça a qualquer preço. Os bodes são os de dura cerviz, são os insensíveis, são os egoístas. Guarde isso no seu coração. A justiça de Deus, ela é perfeita, santa e poderosa. A justiça de Deus, ela é perfeita, é santa e ela é poderosa. Essa parábola, ela trata especificamente do reino de Deus, no tocante aos necessitados. Aqui fala dos necessitados. Aqui fala da atuação no reino, para a gente realmente sustentar, suprir, acolher e fazer algo por aquele que está nu, por aquele que está faminto, por aquele que tem sede, pelo estrangeiro. Amados, como nesse tempo o estrangeiro tem chegado às nações? Como nesse tempo o estrangeiro são exilados, são aqueles que estão fugindo, das suas pátrias, da sua terra, para viver em outra terra. São aqueles que saíram de um lugar para o outro. Fala do enfermo, fala do prisioneiro. Essa palavra fala das coisas básicas, amados, que a igreja tem que fazer. Essa palavra fala das coisas básicas, que é o que? Dar comida, que é o dar de beber, que é o ser hospitaleiro, que é o vestir, que é o visitar e ver. São coisas básicas, são coisas necessárias para qualquer ser humano, amados. E nós temos vivido muito num ambiente de religião, numa euforia religiosa, numa euforia gospel, numa euforia de eventos, e temos esquecido de fazer aquilo que a igreja tem que fazer, aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus falou que é necessário, é primordial nesse tempo, é sermos e sermos aquelas pessoas que vão suprir. Há uma preocupação no Testamento, na Bíblia, com relação às viúvas e os órfãos, que são os necessitados de hoje. Quando te vimos, Senhor? Quando foi que te vimos? Quando foi que te damos de comer? Quando foi que te damos de beber? Quando foi, Jesus, que nós te acolhemos, te hospedamos? Jesus, quando foi que nós te visitamos? Jesus, quando foi que nós fomos te ver? No versículo 40 fala assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amado, Jesus chama o nu, Jesus chama o sedento, Jesus chama o pobre, o necessitado, Jesus chama o enfermo, o prisioneiro, o estrangeiro de irmão.
Você vê essas pessoas como seus irmãos? Você olha para alguém que está debaixo de uma marquisa como irmão? Você entra dentro de uma cracolândia e vê pessoas aniquiladas pelo crack como irmãos? Você vê o velho pobre ao relento como irmão? Você vê um alcoólatra despojado na rua como irmão? Jesus chama de irmão. É seu irmão. Os carentes, os necessitados, os famintos, os miseráveis, aqueles que são destituídos de qualquer tipo de valor pela sociedade, é seu irmão, é nosso irmão. Lucas 6:20. Isso é forte, amados. Jesus fala: pequeninos irmãos. Aqueles pequenos irmãos desfavorecidos. Lucas 6:20 diz assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Sabia que o reino é deles? Nós muitas vezes, que temos tantas coisas, nós muitas vezes somos abastados em tantas coisas, tem tantas coisas que chegaram a nós, tem tantas coisas que nós temos que buscar e alcançar o reino. Mas os pobres, a palavra fala que o reino já é deles. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Você tem lembrado dos pobres? Essa recomendação chegou aos Gálatas lá por Paulo, para que, Paulo está recomendando: lembre dos pobres. Seja diligente com os pobres, porque eu procuro fazer isso. Amados, os pobres têm um papel chave e peculiar no reino de Deus. Sabe por que eles têm um papel assim, chave e peculiar? É algo somente deles. Porque Jesus, através da sua palavra, já declarou que o reino é deles. O reino é deles. E, amado, nós temos perdido muito, quando tentamos resistir a essa realidade. Nós estamos perdendo muito quando nós não entramos nessa forma de servir dentro da igreja, quando nós não entramos nessa integralidade para sermos uma igreja realmente que cuida destes da qual Jesus falou que são os seus pequeninos irmãos, que são nossos irmãos. E nós temos relevado como igreja, a obra social, nós temos relevado a igreja, a assistência social, o cuidado, visitar aos enfermos, a ir nas prisões. Amado, nós temos relevado isso. Eu sempre falo que essa obra toca muito o meu coração e isso está dentro do meu chamado, está dentro do meu chamamento, do propósito. Sabe por que isso? Eu amo fazer, eu me envolvo com isso. Eu quero estar onde Jesus está. Eu quero estar onde Jesus está. E eu entendi isso depois de uns anos agora. Isso já estava brotando no meu coração de fazer
mas eu não entendia, era algo que me impulsionava e eu não, sabe, eu muitas vezes resistia a fazer isso, mas era algo tão forte dentro de mim. E o dia que eu entendi por que eu amava fazer isso, eu entendi. É que porque Jesus estava onde eles estão. E eu queria que você, como igreja, nessa noite, pensasse nisso. Aonde estiver um necessitado, aonde estiver um pobre, aonde estiver uma pessoa carente, aonde estiver um deles, Jesus vai estar lá. Amados, eu quero estar onde Jesus está. Eu quero estar onde Ele está. Sabe, eu quero ir ao encontro de Jesus nesses lugares onde estão essas pessoas, porque a palavra fala que ali Ele vai estar, amados. E não tem lugar melhor de a gente encontrar com o Senhor. E muitas vezes nós fugimos desses lugares com medo, com um certo constrangimento. Pense nisso. Vamos lá em Tiago 2,5. Tiago 2,5. Diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Por isso que o reino é deles, amados. Por isso que o reino é deles. Porque Deus já determinou que eles seriam ricos em fé. Pobres, mas ricos em fé. Pobres das coisas materiais, do conforto, de uma série de coisas, mas rico em fé. Por isso que o reino é deles, porque eles são ricos em fé, amados. Ricos em fé. Eu nunca recebi tanto agradecimento. Nunca minha família foi tão abençoada ao entregar um copo de café, um pão com manteiga, um marmitex. Sabe, da mesma boca se ouve várias vezes: Jesus te abençoe a sua família, obrigado, obrigado, Jesus te abençoe, ó Deus te dê muito mais, ricos em fé. Por isso que o reino é deles, por isso que o reino é deles, porque a fé, amados, a fé para viver nessa terra e ser desprovido de tantas coisas. A fé para viver nessa terra e viver uma vida miserável. A fé para viver nessa terra e não ter o conforto de um lar, não ter um colchão digno, não ter um banheiro digno, não ter uma comida digna. Por isso que eles caminham por fé e não por vistas. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Deus ama os pobres, Deus ama os necessitados, Deus ama os carentes, Deus ama os enfermos, os prisioneiros, Deus ama os desfavorecidos, Deus ama os empobrecidos, Deus ama o faminto, Deus ama o mendigo, Deus ama aquele que está no crack, Deus ama aquele que está na cocaína, no mal. Deus ama aquelas pessoas que são desfavorecidas desse mundo. Igreja Integral, nós somos participantes, igreja, de um projeto glorioso que está em andamento. Nós somos participantes de um projeto glorioso que está em andamento. O projeto do reino de Deus. O reino de Deus está em andamento. O reino de Deus está sendo estabelecido. O reino de Deus traz completa transformação. O reino de Deus trouxe completa transformação sobre a sua vida.
Não tem como nós mantermos comprometidos, sabe? Não tem como nós nos mantermos comprometidos com o reino de Deus sem nos envolvermos com questões assim de extrema necessidade. Não dá para falar que nós vamos envolver no reino de Deus, queremos estabelecer o reino de Deus, se nós não envolvemos com a questão da justiça social, igreja. Se nós não denunciamos os opressores, se nós não, rejeitamos a violência, a qualquer tipo de violência, a prostituição, a miséria, a saúde, tantas coisas que fazem parte do reino, nós precisamos nos envolver. Não dá para a gente querer estabelecer o reino e viver uma vida apartada dessas coisas. Eu volto a falar, uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão e de uma sede e fome de justiça. E cabe nós, igreja, discernirmos essas áreas críticas e trabalharmos para desenvolver, ou melhor, e trabalharmos para devolvermos a Deus o governo dessas áreas. Devolvermos a Deus o governo. Nós temos como igreja essa função de envolvermos nessas áreas e devolvermos a Deus o governo. Qual área que Deus tem nos chamado para atuar? Precisamos atender a Deus no que Ele está te chamando para fazer. Precisamos atender a Deus naquilo que Ele está nos chamando para fazer. O que Deus tem te chamado para fazer? O que Deus tem nos chamado como igreja para fazer? Nós precisamos atender essa eminente convocação, essa eminente ordem de fazermos o que temos que fazer. Essa palavra é um ensinamento, é um alerta. E nós precisamos colocar em prática. Quer cantar alguma coisa para nós? Amigo, pode vir à frente. Jesus, nessa noite, te faz um convite. Jesus, nessa noite, te faz um convite para encontrar com Ele em meio aos carentes e necessitados desse mundo. Você quer encontrar com Jesus? Eu quero encontrar com Jesus. Amém. Vocês que estão aqui querem encontrar com Jesus? Amém. Então vá onde estão os necessitados, porque Ele vai estar lá te esperando. Deus te chama para uma obra maravilhosa e gratificante. Amados, como é gratificante. Lá em João 4,35 diz assim: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita. Amados, já se passou 4 meses e a palavra fala que os campos estão brancos, os campos estão prontos para que possamos ceifar. Os campos estão prontos para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos cuidar dos necessitados. Lá em Provérbios 28, 27 diz assim: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Eu queria que você nessa noite pudesse orar no seu lugar e na sua casa, porque Jesus está te chamando para essa obra maravilhosa. Jesus está te chamando para essa obra gratificante.
E Ele está falando que onde você for, que tiver um desses seus pequeninos irmãos, Ele vai estar lá. E onde Jesus está, aonde Jesus estiver, igreja, ali é o céu, ali é o céu, ali é o céu, ali é o céu. Eu queria que nós pudéssemos adorar o Senhor e orarmos nesta noite por esta igreja que precisa se levantar nesse tempo, por esta igreja que precisa se posicionar nesse tempo, por essa igreja que se faz necessária nesse tempo, em tempos de perseguições, em tempos de calamidade, em tempos de assolações. Essa igreja precisa se manifestar, essa igreja precisa se posicionar. Nós queremos declarar, Senhor, nesta noite. Nós queremos declarar nesta noite, Senhor, que necessitamos que os nossos olhos sejam abertos, que a nossa mente, essa mente transformada que é inacreditável, que somente a palavra do Evangelho pode transformar a mente de uma forma que o Senhor possa ser, a sua vontade possa ser boa, perfeita e agradável na nossa vida. Deus venha transformar a mente da sua igreja, porque as mentes transformadas é loucura para o mundo, é algo inacreditável para o mundo. Deus, transforma a mente da tua igreja, transforma a mente, Senhor, dos teus filhos e filhas desse tempo. Leva-nos como igreja, Senhor, a encontrar contigo, onde tiverem esses pobres, esses necessitados, porque a tua palavra fala que o reino pertence a Ele. Que nós venhamos nos lembrar deles, ignorar os nossos irmãos e sermos indiferentes aos nossos irmãos que têm passado necessidade. Que essa igreja seja uma igreja beneficente, que essa igreja seja uma igreja que ela realmente não preocupa em dar, mas em receber aquilo que vem do Senhor, para que nós possamos dar para os pobres, Senhor. Porque tudo aquilo que nós damos, recebemos de Ti, Senhor. Recebemos do Senhor, e só podemos dar se o Senhor nos dá, só podemos dar se vem a Tua provisão na nossa vida, se podemos dar, Senhor, se quando o Senhor realmente nos sustenta, e quando o Senhor traz o sustento, é porque o Senhor quer também que venhamos compartilhar, que o Senhor quer que nós venhamos dar aos outros. A Deus transforma. A Deus tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Ó Deus, coloca um coração misericordioso, coloca um coração compassivo, coloca um coração cheio de sede e fome por justiça. Deus, a sua igreja, nesse dia, nesta noite, nesse tempo, clama por justiça, clama, Senhor, por justiça, clama por misericórdia, clama por compaixão. Ó Senhor, vem de Ti, o que isso é atributo de Ti, meu Deus. No Senhor está toda a misericórdia, o Senhor é a fonte da compaixão, o Senhor é a fonte de justiça. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a enxergar com os olhos do Senhor. Nos ajuda a enxergar com os olhos do Senhor. Senhor, entra agora em cada casa. Senhor, entre agora, Espírito Santo, em cada ambiente. Espírito Santo, eu peço um milagre nessa noite na sua igreja. Eu peço um milagre nos corações. Eu peço um milagre nas mentes. Ó Senhor, venha tocar a alma. Senhor, venha transformar. Venha nos transformar em bem-aventurados, porque somos misericordiosos e receberemos misericórdia. Senhor, muda a mente da sua igreja, muda a visão da sua igreja nesta noite. Senhor, que sejamos uma igreja que preocupa com as condições básicas de vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Deus, nos
amor de Jesus. Nos encha do amor sacrificial. Deus nos encha do amor sacrificial. Nos encha, Senhor, do amor incondicional. Nos encha desse amor de suprir. Nos encha do amor de acolher. Senhor, que nada que venhamos ter seja só nosso, mas que haja liberalidade da sua igreja para cumprir esta palavra dessa noite, para lembrarmos dos pobres, para irmos ao encontro do Senhor onde Ele estiver. Deus, ajude os pais a ensinar os filhos a serem misericordiosos. Deus, ajuda os pais a discipular os filhos no que diz respeito à compaixão. Que essa geração, Senhor, possa se crescer uma geração doadora, uma geração que transmite misericórdia, uma geração que transmite compaixão, mas uma geração de crianças, Senhor, uma geração de crianças que venham ser, Senhor, sedentas e famintas pela justiça do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que os pais venham transferir Cristo para os seus filhos. Que os pais venham transferir Jesus Cristo para os seus filhos. Deus, obrigado por esse tempo. Deus, obrigado por esse alimento. Creio que nessa noite, meu Deus, nós somos supridos e acolhidos por essa palavra. Essa palavra que é vida, essa palavra que é o pão da vida, essa palavra que é poderosa o suficiente para transformar o viver de cada semelhante, de cada ser humano. Obrigado, Jesus. Obrigado que a sua igreja nessa noite tenha sido extremamente suprida, extremamente